Minha gente, sextou com Tadeu TED Show, a nossa alegria do seu do dia a dia não, da semana, né? Porque a gente só faz um por semana, por enquanto, porque a coisa vai engrossar. E hoje, meus amigos, eu posso dizer que estou trazendo aqui o convidado que eu particularmente acho o mais bonito, o mais simpático, o mais cheiroso. É um cara fantástico. O cara é cordelista, o cara é escritor, o cara faz aquelas músicas de compositor maravilhosas, tanto a sertaneja como a regional. O cara é servidor público federal, o cara é oficial de justiça, o cara é assessor de juiz, o cara já fez de tudo um pouco, o cara é promotor de festa e por aí vai, viu? Mas ele está aqui para conversar com a gente e falar muita coisa bacana. E a gente sabe, né, que tanto na Bahia como em todo lugar do mundo, o cara que é meio metido a artista assim, ele não nasce, ele estreia, né? Então, já vou deixando aqui a minha primeira pergunta aqui para o nosso convidado fantástico, ao mesmo tempo em que vou dizendo para ele, ó, até a caneca hoje foi diferenciada. Sabe que eu costumo sempre, meu amigo, passar esse mimo para os meus convidados. Eu dou meu caneco ao convidado para que ele guarde lembrança. E você vai saber cuidar desse caneco muito bem como cuidou até hoje. Então eu quero dizer que hoje eu tenho uma imensa satisfação. O TED Cast Show Pod recebe Tadeu Costa, esse artista aí do mundão. Valeu, Tadeu. Valeu, Ted, meu irmão, que prazer estar aqui com você, cara. E esse presente aqui, você não podia ter me dado um caneco melhor. E olhe bem, eu vou cuidar tão bem do seu caneco, irmão. Vai viver lustrado, limpo e bonito, o que representa um grande amor. É um caneco aqui, e um caneco que só quem conheceu na vida, talvez, além de mamãe, tenha sido o proctologista depois que eu entrei naquela onda de Novembro Azul. Mas, gente, respondendo a pergunta aí do meu amigo Ted, realmente dizem que essa pessoa metida a artista, ela não nasce, né? Estreia. Mas a minha estreia foi conturbada, viu? A minha estreia está mais para drama do que propriamente para um momento alegre. Para falar do meu nascimento, eu já tenho que me reportar, viu, Ted? Há uns 6 meses antes do meu nascimento, quando o médico minha mãe apresentava uma cardiopatia grave e o médico condenou ela, possivelmente ela entraria em óbito se ela fizesse o esforço com o meu nascimento. Então, foi sugerido um aborto. Eu sou até um dos poucos casos que eu conheço de um aborto permitido, né? Até o juiz da cidade já ciente da situação. Meu irmão Eduardo já era mais velho, já fazia medicina. Inclusive, ele ficava, mãe, entre a senhora deixar os seus filhos todinhos em prol de ter essa criança que a gente não nasceu, que a gente ainda nem nasceu, é melhor que ele seja sacrificado em prol de todos. Né? E isso era a visão, realmente. Não. Só que eu não tinha uma mãe, né, cara? Não contava com isso, eu tinha uma santa. Então ela reuniu meus irmãos mais velhos, minhas irmãs, e disseram, olha, vocês vão ter a responsabilidade de cuidar de um novo irmão. E quando ele chegar aí, eu quero que ele seja muito bem tratado por vocês. E a minha missão com vocês aí, eu já dei a educação e vocês seguem daqui dando a educação para eles, tá? E aí, Ted, esse momento, logicamente que tudo foi relatado para mim depois. A gente partiu aí, entre prós e contras, julgado tudo, ela disse, eu vou ter um menino. Então, assim foi feito, né? No dia, ela seguiu lá para o hospital, que eu nasci aqui na Casa de Saúde, onde é a Unimed hoje, Casa de Saúde São Sebastião. E eu acabei por ser o melhor parto da vida da minha mãe. E consegui ainda, por graça do nosso querido Deus, usufruir da companhia dela até os 30 anos da minha vida. Então, eu que era esse aborto autorizado, me tornei esse cara grande, gigante. E também teve uma sorte também que eu tive aí no meio, não sei se foi sorte, me desculpe quem tem esse nome, mas, poxa, se eu não me chamasse Tadeu, que o meu nome passou a ser Tadeu por causa desse milagre ocorrido, então usaram o nome de uma homenagem a São Judas Tadeu. Mas senão o meu nome ia ser Leopoldo. Já pensou a turma da Jatiuca, não sei o que, me chamando de Leozinho ou de Popô?
Beleza, Tadeu, esse cara. Mas, meu irmão, e me diga aí segue, teve esses questionamentos, essas rupturas na sua vida aí desde o início, esses problemas, e você vive dizendo por aí que as coisas só acontecem por você. Mas quando a gente conversa com você, mesmo os mais incrédulos começam a defender essa teoria mesmo. E conta aí a sua vida acadêmica, onde você estudou, meu amigo? Olha, eu começo estudando no Educandário Nossa Senhora de Fátima, que ficava ali na Amélia Rosa, na Jatiuca, muito próximo de onde eu morava lá, onde tinha um festival famoso de caldo de cana com pão doce, o qual eu sempre cooptava meu irmão a me levar lá, e porque era à vontade, ele ia lá, comia uns 5 pão doce, o Fernando, que hoje é médico, meu irmão, e tomava umas 30 canecas de caldo de cana. Mas lá teve uma peculiaridade também, porque eu sempre tive assim o dom da leitura, né? Então tinha uma pessoa fantástica, a saudosa Dona Maria, que era dona do Educandário, que ela sempre ela combinava, quando os pais iam fazer matrícula de novos alunos, aí ela chegava para mim, porque eu era um cara desenrolado na leitura, né? Eu tenho essa facilidade. Aí ela dizia, Tadeu, meu filho, você passa lá na hora do intervalo, na minha sala, você vai passando lá na sala, não precisa falar comigo que eu lhe chamo, tá? Que aí depois eu passo lá na lanchonete e você pega um lanchinho para você. Claro, tia Maria, não sei o quê. Então era assim, quando ela estava ali conversando com o casal que ia fazer a matrícula do filho, aí eu ia passando ali despretensiosamente, tia Maria fazia, para o senhor ver aqui, o nível de leitura dos meninos é assim. Ô, meu filho, começou, Tadeu, Tadeu, vem cá. Aí abri um livro lá, disse, leia aqui. Aí eu, pá, tudo direitinho, não sei o quê. Aí o pai do menino arregalava os olhos e tal. E geralmente, né, era, saudosa tia Maria, eu ajudava a ganhar mais um colega para nossa escola. Depois, aí eu segui, que era uma tradição lá em casa, que depois que meu pai veio embora tal, para investir completamente na educação e deixar o interior tal, aí toda quinta série, eu e meus irmãos, a gente era colocado no colégio marista, né? Era um tipo de equidade que o meu pai usava ali para colocar todo mundo em igualdade de condições. Então, a partir da quinta série dos filhos, a partir daquele ano ali, ia para o colégio marista, que preparava bem, não sei o quê, para a gente sair do vestibular, né? No caminho, houve um certo escorrego de minha parte, não que eu tenha sido expulso, mas assim, pela amizade que tinham com meu pai e comigo, tal, me convidaram a me retirar do colégio por algumas tolices lá, alguns questão de brincar de chimbra, daquelas tal, briguinha de estudante e tal. Nada mais grave, mas aí eu fui, e aí eu tive outra experiência muito bacana, porque eu passei 6 meses no meio do ano para eu me transferir, só aceitaram para o colégio Escola Integrada Professor Rosalvo Lobo. Quem não passou no Rosalvo Lobo na Jatiuca, não sabe o que é ser um artista na vida. E na sequência eu ascendi para eu sair ali, sair do núcleo de maloqueiro do Marista, fui ao núcleo de maloqueiro do Rosalvo Lobo e ascendi para o núcleo de maloqueiro do Sagrada Família, aí onde eu fiquei por bastante tempo. Fiquei até concluir o meu segundo grau. Mas assim, teve umas intercorrências no meu segundo grau. Eu vou contar um segredo aqui, mas se alguém usar isso hoje em dia, tá vendo? Qualquer jovem que estiver me ouvindo usar isso, eu vou negar que eu falei isso aqui. Mas tinha uma manha muito bacana. Você fazia. O Colégio Sagrada Família era conceitos, era RI, RS e RR. Ou seja, de 0 a 6 era RI, 6 a 8 RR, 8 a 10 RS. Então, se você tira, por exemplo, o Guido, ele pegava o maior conceito da sua nota. Então, se você tirasse 3 6 lá no Sagrada, que era a média 6, e no quarto bimestre você fosse para o Guido, você já chegava lá passado, com mais de 20 pontos, porque a média lá era 5. Então, eu agradeço, sempre foi um segredo entre eu e minha mãe, que eu pedia para ela assinar o meu boletim de transferência. Então, eu tive esse negócio, eu estudei no segundo e no terceiro ano, eu estudava até o mês de setembro no Sagrada, aí depois eu me transferia lá para o Guido, e aí eu já ia para lá passado. Então, as minhas férias ficou melhor do que férias de juiz, de empresários, porque eu tinha 4 meses de férias, né? E aí eu ficava sempre rodando, tanto eu andava no Sagrada Família que ninguém nem percebia que eu estava de férias ou que tinha me transferido de lá. Enfim,
A minha vida acadêmica foi essa aí, até que veio o vestibular. E aí, meu irmão, no vestibular, aí o bicho pegou para cima de mim. E aí? E aí foi nesse momento, foi no momento estudantil. Quando é que nasce essa sua paixão pelo Clube de Regatas Brasil, pelo CRB, que você sempre declara quando vai falar das suas 4 grandes paixões, o Clube de Regatas Brasil, o CRB, sempre está no meio. Fala um pouquinho desse amor pra gente. Meu irmão, essa história aí é fantástica. Quando é que eu conheço o Clube de Regatas Brasil? Desde sempre. A gente ali na Jatiuca, tal, ou a gente era de um time, ou a gente era CSE, era CRB. Mas, enfim, surge o meu amigo, até hoje, meus grandes amigos, o Lelo, que é o Aureliano Azevedo, que se irmou de criar a Fúria Regatiana, uma torcida do Clube de Regatas Brasil. E essa torcida, muito bacana. A gente ia lá, ia para os jogos, era uma aventura, vinha aquele caminhão, a gente saía em cima dos caminhões ali e tal, tudo naquela loucura toda, não tinha muita fiscalização, a gente ia para o Rei Pelé, uma vida maravilhosa, né? Até porque a gente não ia para o Rei Pelé, a gente ia como torcedores fanáticos, especiais. A gente não ia como a gente vê torcidas hoje, que o cara vai para a torcida, ele fica de costa, gritando contra a torcida adversária. Não, a gente ia, ficava com os olhos grelados, gritando pelo nosso time e olhando o CRB em campo. Tá entendendo? Não tinha espaço para drogas, não tinha espaço para, digamos assim, era uma atividade muito saudável que a gente fazia no tempo, que era a atividade de efetivamente ser torcedor. Eis que surge a oportunidade da primeira vez a gente vê a decisão de um campeonato alagoano em Palmeira dos Índios, foi Palmeira dos Índios. E aí a gente se oriçou para ir tal, todo mundo jovem, entre 15 e 16 anos ali, tal, e conseguimos o consentimento dos pais, tal. Largou a gente em um ônibus e a gente parte. Quando chega no centro da cidade de Maceió, a torcida rival aqui do CSA apedrejou o ônibus, quebrou o ônibus todo. Aí muito vidro pelo chão, tal. O motorista disse que não ia viajar mais. Desce eu e mais 5 parceiros, todo mundo biongo, com a bandeirinha nas costas, a gente com 6 bandeirinhas nas costas, eram 6 caras que iam. Até o momento que a gente chegou e parou um táxi. O táxi era uma Brasília vermelha. E o nome do motorista, eu lembrava até Tenório, era o Tenório, Tenorinho. Aí Tenório parou lá, a gente disse, bicho, dá para levar 6? Ele viu a gente, não, meu irmão, eu sou regatiano também, vou levar vocês 6 para a gente voltar para Jatiuca. E no caminho a gente contou a nossa aventura, que estava indo com a torcida, não sei o quê, não sei o quê. Só que com 6 caras no carro, mais um motorista 7, entupido numa Brasília vermelha, bem apertada. Aí esse motorista Tenório diz, rapaz, a gente já está aqui, a gente estava no Poço, no bairro do Poço. Ele disse, vamos para Palmeira dos Índios, que eu vou com vocês também. Meu irmão disse, a gente vai. Aí eu disse, e tu não tomou nada? Ele, não, rapaz, eu bebi, mas bebi muito pouco. Aí a gente vai também, vai, não vai, cabeça de jovem, a gente arrochou para a Palmeira dos Índios. E essa foi uma grande aventura. O nome da galera que foi lá, eu, Tadeu Costa, José Maurício Falcão Gonçalves, filho do saudoso doutor Zé Gonçalves, pediatra, que é um jornalista bacana demais, Zé Maurício. O Vitão, Vitor Barro, que hoje é dono do restaurante Bicho do Mar, ali, que é conhecido. O Lelo Aureliano, não é? Que conhecem ele da Unimed, de outros cantos. O Misso, que era um que acompanhava a gente sempre em todas as coisas, porque eu sempre brincava com ele, que mulher bonita era Miss e homem bonito era Miss, só que o Misso era feio para danar. Ainda é. E tem um 6º elemento aí que eu não estou me recordando bem se era o Hélito ou era o Beto, que era engenheiro lá da rua. Eu sei que deu tudo certo lá, CRB campeão, e a gente vem voltando na madrugada, Tenório com os olhos acesos. Não sei nem se Tenório não se embriagou lá também para vir dirigindo. E quando chega no meio do caminho, a gente já meio sonolento, ouve aquele freio e uma pancada. Pá! Todo mundo desce do carro, assustado, tal. Era uma raposa, tinha batido numa raposa, matou uma raposa. E começou aquela discussão ali, bicho, se come raposa, não se come, aí a gente no alto ali da bebida, eu disse, não, rapaz, isso aí se come, é uma carne ótima, diga, raposa, eu posso fazer, e a gente toma um amanhã, comemorando na Jatiuca.
Meu irmão, aí entre os 6 caras no carro, mais um motorista 7 na Brasília e tal, e mais uma raposa morta, sangrando. E a gente na rocha de lá de Palmeira dos Índios pra cá, ao chegar em casa, ó, meu pai, ex-combatente, bicho brabo da porra, eu chego e entro em casa com uma raposa sangrando pela boca, pendurada pelo rabo. Meu pai disse, ô, maluco, seu elemento. Não, pai, para comer, que comer essa porcaria? Quem já se viu comer isso é carne de cachorro, não sei o que e tal. E aí, meu irmão, foi muito, muito engraçado, porque aí eu bebi, joguei lá fora, fui dormir, e no outro dia, um monte de fofoqueiro da Jatiuca circulando para tentar entender o que peste, o que porra estava fazendo uma raposa no canteiro da Amélia Rosa em Jatiuca, de onde e qual matagal saiu. Então, bicho, foi essa uma das histórias mais engraçadas que a gente levou junto ao Clube de Regata do Brasil. E aí chega o vestibular, chega a hora da cocada, acabou o ensino médio lá no Sagrada, né? E aí vem a hora da cocada do vestibular. E como você escolheu fazer direito? Você desde cedo queria ser advogado? Sim, rapaz, o vestibular, acabei não falando agora há pouco. Sim, aí parte o Tadeuzinho para o vestibular, né? Na época, só uma peculiaridade, lá em casa nós tínhamos 4 irmãos médicos. Então vinha numa sequência de 4 irmãos médicos, e aí, se eu fizesse medicina, nós passaríamos a ter os 5 irmãos médicos, seríamos até, inclusive, a única família a ter 5 irmãos médicos por um longo tempo aqui em Maceió, né? Fomos até, os 4 irmãos duraram bastante tempo, depois vieram outras famílias. Aí eu, na empolgação, fui fazer medicina. Só que Deus sabe o que faz, né? Eu levei logo um cacete em medicina, apesar de ter feito as provas muito bacanas, todo dia vibrando, porque fazia 30 e poucas e tal, tinha sérias possibilidades de passar, mas a minha letra era tão horrível que o cara não me atribuiu nota na redação e simplesmente me eliminou na redação, me deu 0 por não conseguir decifrar. Eu acho que ele até tirou uma onda, chamou de hieroglifos, alguma coisa assim. O professor de redação do tempo me deu esse 0, ele me deve essa conta. Me deve essa conta, mas me fez esse grande favor, porque não ia dar certo eu na medicina. Eu tenho medo de gente morta, de fantasma. Aí o pessoal diz, Tadeu, eu tenho medo de gente viva. Pois eu não tenho não, meu irmão. Eu topo parada com qualquer um. Caba vivo, para mim, ele tem 2 bolas igual a mim, eu topo com qualquer um. Eu tenho medo mesmo é de alma, de gente morta. Tinha, né? Que depois que mãe morreu, eu não me permiti mais ter medo de quem já tinha partido, porque eu não ia ter temor algum às pessoas que eu amo e que acabaram por partir. Eu entendo. Aí vem a preparação para esse concurso que pintou aí. Você ainda muito jovem, né? Nesse concurso, me parece que sequer tinha 20 anos completo, né? Conta aí como foi a aventura do concurso do TRT aí. E de tudo mais que se envolveu nisso, foi muito engraçado. Mas mais engraçada ainda é a história que circula aí sobre como você tratou o seu primeiro salário. Diz aí, é verdade mesmo a história da caixa de sapato e tal? Ted, meu irmão, isso foi uma resenha, esse concurso. Em primeiro lugar, a gente na época, foi o primeiro concurso que teve em Maceió, foi da criação do TRT. Então foi em 92. Era um tempo que a gente aqui em Maceió ainda engateava para a questão de concursos públicos, porque Salvador já tinha, Brasília, Rio de Janeiro já tinham cursinhos preparatórios para negócio de concurso. Aqui a gente de verdade engateava. Aí, rapaz, eis que o comércio foi invadido por uma tal de apostilas soluções, não sei o que tal. Aí eu perguntei a professores, pessoas mais experientes, rapaz, o que é que eu faço para passar no concurso desse aí? O cara disse, mesmo, se você souber essas apostilas aqui, essa apostila aqui de conhecimentos gerais, matemática e português, de cima para baixo e de baixo para cima, o máximo que as pessoas vão fazer é acertar igual a você. Aí eu disse, rapaz, beleza. Mas aí eu encarei o desafio e arrochei o nó a estudar, tal. Meu irmão, todo o meu otimismo durou até a hora que eu cheguei para fazer a prova. Meu irmão, veio aviões de Brasília, era ônibus chegando só no lugar, eu fiz ali naquele colégio Ney Braga, ali por trás ali do SESMAC. Rapaz, era ônibus que você via placa do país todo. E eu olhava assim e dizia, meu irmão, não tem a mínima condição. Pensei várias vezes em né, dar aquela velha
chamada bunfa de retirada, ou seja, partir, sair de lá com mais de 1.000 e deixar a prova para lá. Mas aí, né, como Deus sempre presente na minha vida, ele disse, aí, faz aí. E eu acabei, né, meu irmão, por ter tido um resultado muito expressivo, né? Eu acho que era 60, 70 mil pessoas na época, eu nem sonhava nem que podia estar. E no final, meu irmão, o que importa é que eu estava ali na primeira turma, entre os 20, e entrei para esse tribunal maravilhoso aí, e fui vivendo a minha vida, mas me restringindo ao concurso, também teve momentos fantásticos. Primeiro que foi 5 festas, eu fui me endividando, né? Fui me endividando, a cada etapa do concurso eu me endividando. Aí veio, rapaz, a tal da datilografia. Meu irmão, eu nunca tinha pego numa máquina de escrever, tá? Eu treinei ali 10 dias, mas meia boca, não tinha. Já, aí outra expectativa, só que a família toda já na expectativa. O homem já passou aí, agora é a datilografia. Eu treinei, mas não dava certo, eu só batia com 2 dedos. Meu irmão, eu vou fazer o teste de datilografia. Aparece uma mulher, parecia um general do exército, a mulher. Não toquem nas provas, não peguem no papel, não sei o que. Eu me tremendo lá. Quando ela disse começou, a minha sensação, cara, era clara. Era como que eu tava com 22 atirando assim, pá, pá. E o exército americano com metralhadora do meu lado. Os caras... Aí, aquele barulho. Eu saí de lá certo que estava eliminado também. E aí, mais uma vez, a mão de Deus. Tinha que ter 50 pontos para não ser eliminado, tinha que ter mais de 50 pontos. E eu tive os incríveis 51, né? Eu acho que o cara de Sapé teve uma prova muito boa, ele não vai eliminar ele aí não. E aí veio o resultado do concurso, deu tudo certo. Aí eu me volto aos meus amigos de lá do SESMAC, que eu já estava cursando direito lá, e eu tinha um time lá, que eram os meus casca de bala, você sabe, né? No SESMAC eu era um caba novinho ali, fazendo as provas, fazendo com a cabeça fresca ali, tirava as notas boas e tal. Então, nos trabalhos de grupo e tal, eu ajudava aquela turma ali que chegava, trabalhava o dia todo, já ia cansado lá só para ter uma melhoria de vida e tal. E aí eu até tinha grandes amigos lá, que eles me bancavam, né, cara? Eu era aquele garoto, mas que recebia aquele trocado do pai, para estar tomando uma cerveja ali no final de semana. E os caras me adotavam mesmo assim, saía comigo para todo lugar. Eu dizia, não, meu irmão, eu estou aqui, pai me deu aqui 50 mil reais aqui, o dinheiro como se fosse hoje, né? Trazendo para o dia de hoje, eu pagava ali minhas 5 cervejas, e aí os caras, só que aí os caras de lá, não, vamos descer para Ipanemia, vamos não sei o quê. E eu vou confessar que aqui a gente está falando de tudo, até para prostíbulos na cidade. Os caras dizem, não, ninguém fica para trás, não sei o que e tal. Um abraço ao meu querido, né, doutor João Omena, que era um desses parceiros que eu tinha, dentista. Deve estar lá em Palmeira dos Índios atendendo. E a gente descia, ele tinha um negócio de dizer, nada, aqui não tem nada, aqui a gente é irmão, é pá, média, rau, peito de pum. E nessa sequência aí, eu saía e eu nunca perdi nada por estar com falta de dinheiro, por ser estudante no bolso. Aí pronto, meu irmão. Aí eu tomei posse no tribunal, tal. Tomei posse no dia 15, a folha já tinha fechado. Então ficou 15 dias do mês, metade do mês e o salário do outro mês. Para se comparar, é como se fosse assim, para você ter um entendimento, viu, Ted? Para você entender. Era como se eu ganhasse 50 reais toda sexta para tomar uma cerveja, se fosse hoje, e de repente, eu, depois de um mês e meio, fui no banco e tinha 30 mil para mim, 28, sei lá, como se fosse hoje. Aí, eu digo, eita, meu Deus do céu, eu tô rico, tal. O que foi que eu fiz? Fui em casa, peguei uma caixa de sapato, me lembro como hoje, a gerente do Banco do Brasil dizendo, meu filho, não pode tirar esse dinheiro todo de uma vez, não. Aí eu digo, como ela diz, tem que ter a previsão. Eu digo, mas rapaz, eu quero fazer uma média com meus amigos lá na vaga. Não dá não. Aí eu digo, tá, tudo bem, então só vou fazer de uma vez. Aí agendei uma retirada e no outro dia eu fui lá, meu irmão, e botei o dinheiro todo na caixa de sapato. Primeiro fui em um depósito que tinha me vendido fiado durante a datilografia, durante a primeira prova, durante um outro encontro que a gente teve lá. Eu tinha 3 pregos para pagar no depósito, já ficou um bocado de dinheiro lá. Depósito do Porangaba. Um abraço aí, o Edivaldo Porangaba do Depósito Amélia Rosa. E aí eu segui para a faculdade, meu irmão. Quando eu cheguei lá, aí os caras, e aí, Tadeu? Beleza, vamos tomar uma hoje, vamos. Aí eu abri a caixa de sapato aqui. Bicho, foi uma zona tão grande que a gente saiu.
A gente saiu por todo lugar que tinha bom para a gente tentar agachar. Os caras não precisam, não, Tadeu. Eu digo, faço questão. Os caras, então bora. E, tal, pá. E no final, eu ainda comprei um Fiat Prêmio. Dei entrada no Fiat Prêmio com o restinho do dinheiro que do meu amigo que estava lá. Disse, não, pô, e você agora ganhando salário vai estar andando a pé? E me deu um Fiat Prêmio. E eu comprei lá na hora e saiu até esse negócio. E aí a gente vai catalogando essas histórias engraçadas, né, meu irmão? E aí? Aí você estava lá na faculdade também, é outra história que a gente hoje está aproveitando para saber aqui o que é mito e o que é verdade. A história daquele arraial que você estava no bairro ali do Trapiche, eu não me recordo bem o nome, agora era Capim, só Capim, não sei. É, e que as meninas foram lhe buscar. Diz aí para nossa audiência o que aconteceu. Diga se você tiver coragem. Se você não quiser contar, eu permito, porque a questão foi vexatória de verdade. Rapaz, aí você tocou pesado, tocou forte. Mas você sabe que eu não abro nem para um trem carregado de pobre com dor de fumando em cima. Eu vou contar a história. Na verdade, eu, quando jovem, né, aos meus 18 anos, 19 na faculdade ali, eu não era essa estranha forma de existência humana, com mais de 140 quilos, né? Eu era aquele bicho saradão, tal, brigando ali pelas lutas acadêmicas, do diretório e tal. Era um cara certamente, é, sem, nem, não sendo um falso modesto, mas era um cara paquerado, tal. E o que é que acontece? Eu, nesse dia, peguei meus 4 cascas de bala, meus amigos lá da Jatiú, que a gente foi pro Arraial, só capica nela ali, em frente à pecuária, por ali. Aí, meu irmão, sabe como é? Quando você sai com mulher, você, né, é aquele petiscozinho, um chopezinho, calmo e tal. Quando você sai com os caras, é de manter. Rapaz, aí eu comecei a dançar lá. E a gente aqui. E toma um sarapatelzinho. Aí vem um caldinho, um buchozinho daquele da buchada. Pô, bom demais no arraial. E o cara aqui interligando aqui uma cachaça, um sarapatel e tal. Meu amigo, daqui a pouco sai uma pamonha, o cara botar pra dentro também com cerveja. Aquilo foi empanzinando. E aquilo foi dando aquela emoção completa. Sabe quando você começa a ouvir um barulhinho lá dentro de você que você não sabe de onde vem? Meu irmão não tinha celular naquela época tal. Daqui a pouco chegaram 3 gatinhas do colégio. Olha, papai acabou de dar esse Del Rey, um Del Rey Scala na época, que tinha, acho que era Scala, ou era guia. Meu irmão, aí eu digo, não, mas eu tô bebendo, né? Aí eu fui dar o meu rebolo com os caras, né? As gatinhas me chamando para sair. Não, eu vou ficar aqui com meus amigos mais um tempinho, dá para esperar ela? Não, a gente espera, repara. Aí ficou lá as 3 meninas dentro do carro, ar-condicionado ligado, o carro zero que o pai tinha dado, para ir dar uma voltinha comigo. E eu aqui dançando e me exibindo, e eu olhava para os caras e dizia, rapaz, aí, eu sou o fraco, né? As meninas ali e tal. Até que dado momento, passou o tempo, né? Eu fiz toda aquela capa ali e eu segui para o carro. E aí a minha desgraça aconteceu. Meu irmão, eu completamente empanzinado, aquele milho ali forçando tudo. Eu dei uma bobeira de uma fração de segundos. Quando eu levantei o pé para botar dentro do carro, meu amigo, eu nunca vi um negócio daquele, não, um espanto. Saiu um peido numa altura imensa, aquele inegável, uma explosão. Só que quando o peido saiu, eu estava com metade da perna dentro do carro. Pois é, Ted. Eu com metade da perna dentro do carro e a outra metade fora, e o meu corpo travou. Eu não sabia se eu entrava ou se eu saía. Meu irmão, aquele cheiro daquele milho processado, podre no ar-condicionado do carro, as meninas a respirar, e eu sem saber se eu tinha força para entrar nem para sair. Fiquei hesitando ali por uns 30 segundos, o fedor tomou conta de tudo, e aí eu tive coragem de botar outra perna, que eu acho que foi uma decisão errada. Eu botei a outra perna para dentro do carro e tranquei. Meu amigo, circulava aquele cheiro de milho azedo, podre. E as meninas de uma cara séria que ninguém dava uma palavra, ninguém olhava para ninguém. Ninguém olhava para ninguém, até que, graças a Deus, passou um gato na pista. E as meninas, ai, tem um gato. Tava todo mundo com a risada guardada para não ser. Amigo, vocês acreditam que de lá da Siqueira Campos até a Amélia Rosa, nós viemos e a intensidade do peito, do milho, do azedume não passou. Eu fiquei na porta de casa, logicamente morto, e passei a evitar de ver essas meninas. Elas sabem quem elas são, mas até hoje eu não as procuro mais. E foi essa a história dessa que os caras pedem para eu contar onde eu chego, porque realmente, hoje em dia eu consigo sorrir, mas no dia foi quase um motivo de depressão total.
E também teve a história lá, né, bicho? No Congresso da Uni, plenária final, 5.000 estudantes, né? O Nordeste todo que uma cidadã tentou crescer para cima de vocês do Nordeste, né? E aí ficou por sua conta da resposta, né? Diz aí como foi lá. Ah, meu irmão, outra história muito boa, viu? Tava a gente lá no Congresso da Uni e tal, tinha acabado de fazer, eu, né? Eu, no meio ainda na metade do curso de Direito, aí eu estava fazendo uma explanação sobre acidente de trabalho, sobre umas coisas lá e tal. E essa moça, bastante arrogante do Rio Grande do Sul, ela ficava olhando para mim, que ela era debatedora, que estava debatendo comigo, e ela com o nariz para cima, bastante arrogante, não sei o quê. A gente já tinha visto quando ela se manifestou algumas vezes que ela era uma pessoa desse tipo, assim, que não pisava no chão, e principalmente com uma certa discriminação com os nordestinos, né? Agora, lá na parada, né, na Assembleia, na plenária da Uni, aquele mundo de cearense, baianos, parceiros de Sergipe, Pernambuco, a gente tudo era uma união fenomenal. Aí o que é que acontece? Chega ela, depois que eu acabo de dar a minha palestra ali, 5.000 pessoas olhando, aí ela veio crescer justamente para cima de mim. Só que ela não contava, e é um detalhe importante, ela não contava com um segredo um segredo não, né? Com uma carta que eu tinha na manga. E aí, o que foi que aconteceu? Ela chegou para a galera para aparecer para a turma que fazia medicina, né, no tema ali do trabalho. Aí ela começou a dar a palestra dela, olhou para mim com aquela carinha de desdém, assim, e disse: Olha, doutor, é, eu vou falar para vocês aqui, mas não devia nem perder meu tempo, porque o que o doutor que me antecedeu devia era tomar ampliquitil. Aí não contava ela que eu sabia que ampliquitil era um remédio de doido e tal, mas quando ela falou no meio da plenária, aí ela falou logo o nome desse remédio, aí levantou a bola para mim. Quando ela falou, ele tinha, doutor, eu acho que o senhor tinha que tomar ampliquitil. Aí eu olhei bem sério e disse, olha moça, na minha terra, essas coisas a gente não toma não. Ou a gente come ou a gente chupa. Rapaz, a plenária veio abaixo, todo mundo se abrindo. Onde essa mulher passava, o pessoal, ei, bota um pliquitinho aqui. E aí ela seguiu, teve que ir embora do Congresso. Quer dizer, tentou humilhar os nordestinos, tentou ser arrogante, e aí como ela saiu, tá entendendo? Acabou saindo com um pliquitinho na mão. Inclusive, rapaz, me lembrou uma coisa, essa questão do Ampliquitil, eu me lembrava também, porque eu tenho um sobrinho, que eu chamo ele, sem nenhuma discriminação, meu parceiro, maluco beleza, que é o Fábio Teixeira. O Fábio Teixeira, meu sobrinho do coração, eu adoro ele, a gente tá sempre junto e tal. E ele tem alguns probleminhas de ordem mental e tal, e aí, mas só que ele é um cara super desenrolado, super dinâmico, e eu rio muito da história dele, ele contando, né, que foi uma aventura que ele teve, porque nesse tempo, né, há mais de 20 anos, ele estava interno numa daquelas casas de saúde ali do Bebedouro, que acho que era Zé Lopes, tinha Zé Lopes e a Ulisses Pernambucana. Então ele empreendeu uma fuga fantástica, né? Ele pegou com aquela camisa, ele combinou, planejou por mais de 2 dias a fuga dele com outro parceiro lá, usou um parceiro de boi de piranha que era para atrair o vigilante lá do Zé Lopes. E aí o plano dele funcionou fantasticamente. O que foi que ele fez? Ele mandou o primeiro parceiro, o vigilante aqui se segurou com o primeiro, quando segurou ele passou e saiu com aquela roupa no hospital, correndo pela aquela principal do Bebedouro, corria, e o pessoal com direito a pega o doido, não sei o que e tal, e ele correndo, chegou mais na frente, tinha a porta da Ulisses Pernambucano, que era outro hospital psiquiátrico, que ele entrou. Aí quer dizer, como entender o cara fugir de um hospital psiquiátrico, correr 500 metros e entrar em outro, meu irmão? Foi uma fuga em glória. Eu até hoje pergunto a ele disse, rapaz, eu não sei o que me deu na cabeça, não. Eu acho que eu queria mudar de ares, né? Eu digo, beleza, bicho, fugir de um hospital para outro. Outra resenha que a gente é inevitável falar em Maceió, nos meios políticos a gente comenta muito, né?
que você foi vereador de Maceió. As pessoas, inclusive, quando estão discursando, resiste à presença do ex-vereador de Maceió, Tadeu Costa. Mas me diz o seguinte, exatamente quanto tempo você assumiu como vereador de Maceió? Bicho, pegaram as histórias a dedo, viu? Ted, você tá bem, viu? Parabéns pelo seu programa. Pegaram só a história a dedo. Na verdade, é o seguinte, né? Eu participei das eleições há mais de 20 anos e tal, e fiquei na suplência. Aí sabe que, vez por outra, um vereador tem licença médica, tem as suas coisas para assuntos particulares para tratar e tal, e às vezes dá uma folguinha e você encaixa na suplência. Assim foi comigo. Um dos vereadores eleitos, eu estava lá na suplência, e o cara disse assim: meu irmão, eu vou sair de licença agora 4 meses, Tadeuzinho, tu assume 4 meses aí. Aí eu digo, beleza, meu irmão. Mas botei o terno, comprei um terno novo da porra, botei a pompa da, né, vereador agora, vou trabalhar para minha terra e tal. Meu irmão, acontece que com 3 dias estourou uma greve dos ônibus. E quando é greve do ônibus, a Câmara dos Vereadores era que negociava tal, para ver um aumento tal, e aí não era uma negociação para amadores. Aí o vereador voltou e pronto. Eu, mesmo hoje que os caras me chamam, tá no. O ex-vereador Tadeu Costa, mas eu fui vereador 3 dias, meu irmão. Não deu nem para esquentar a cadeira. Mas eu sou ex-vereador, né? Bicho, e no tribunal? No tribunal a gente sabe que você acabou por exercer várias funções, né? De assistente de juiz, de oficial de justiça principalmente, por mais de 30 anos e tal. E logicamente que nessas andanças como oficial de justiça não pode faltar algumas histórias, né, pitorescas dessa figura aí. As coisas só acontecem com você. O que foi que só aconteceu com você como oficial de justiça, meu amigo? Aí você pegou pesado, meu irmão. Realmente, né? Histórias como oficial de justiça, tem demais, né, cara? Tem uma enormidade. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui, contar algumas das mais pitorescas aqui. Pronto, envolvendo o meu time de coração, na verdade, o rival, o CSA. Meu irmão, para isso. Eu um dia fui penhorar a renda do CSA lá no estádio Rei Pelé. E aí, na hora que eu cheguei, já era uma praxe, né? Que eu conhecia muito a lei da. Circulava bem no futebol, então eu sempre conseguia fazer aquelas penhoras, né? De forma rígida, mas mantendo a amizade com todos, tal. E aí, nesse dia, eu cheguei e fui atendido pelo um funcionário lá que estava lá do CSA, e eu disse, quero falar com o presidente para penhorar a renda do time. Aí ele disse, o presidente está dando entrevista lá no campo, vai lá falar com ele. Aí eu me dirigi para o campo, era o Jorge Sexto, inclusive, o presidente. Aí, rapaz, eu nunca vi uma criatividade daquela da torcida do CSA. Eu entrei em campo, fui lá, quando eu vou me aproximando do Jorge, ele disse, tá vendo? E todo mundo ligado na rádio, lá nas arquibancadas. Aí ele fala, tá vendo? Como é que eu posso fazer o CSA grande? Se até a renda do estado que a gente arrecada aqui, ó, já está chegando aqui o oficial para penhorar a renda da gente. Meu irmão, eu levei uma vaia de 6 mil pessoas e em menos de 5 minutinhos, 2 minutos, não deu nem isso, os caras gritavam assim, ó, que tristeza, decepção, nosso dinheiro vai embora com Faustão. Imagina o que é, 6 mil pessoas gritando, lhe chamando de Faustão. Eu não tive o que fazer, nem podia resolver ali, eu baixei a cabeça e saí, e a galera gritando aqui, que tristeza, decepção, nosso dinheiro vai embora com Faustão. Aí, quando chegou lá fora, eu me acertei com, eu digo, rapaz, não sei o que, aí ele pediu desculpas, tal, disse na própria rádio ali que não tinha nada a ver comigo, que era o meu trabalho mesmo, mas foi uma parada sinistra, né? Há outras paradas que aconteceram por aí, de tantas que aconteceram, porque ao longo de 30 anos, era quando você entrava, meu irmão. Às vezes o cara entrava ali 2 quilômetros, 3, numa fazenda que você não tinha nem ideia de onde estava. Essa história de GPS é coisa moderna. Aí você parava, o cara dizia, entra aí, meu amigo. Quando você chegava lá, o cara estava com um rifle, com uma espingarda atravessada na mesa. Aí, muitas vezes, quando eu me senti seguro, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, ele fez, o que é que o senhor quer aqui? Eu disse, rapaz, não quero nada, não, eu queria uma informação.
o senhor sabe onde fica o sítio de fulano de tal? Ele disse, rapaz, desde a patrona lá pra cá, tal, tal. Aí eu começava a conversar por essa linha, daqui a pouco, eu digo, não, mas é o senhor mesmo, então, é aqui e tal. E aí o cara ia sempre se desdobrando. Em Penedo também aconteceu outra situação, a situação surgindo, eu até contei aqui um dia desse, acho que quando o doutor Jaziel estava aqui, que o cara tinha que penhorar em dinheiro, fazer a penhora da balsa, aquela balsa que vai de Penedo para vocês, vai de Alagoas para Sergipe. O cara disse que não ia registrar, Ted, o cara disse, não vou registrar, você tem que ficar acompanhando a gente para penhorar viagem por viagem. Bicho, eu fui 45 vezes em 2 dias de Alagoas para Sergipe e voltei de Sergipe para Alagoas, penhorando a renda do negócio do cara. Outras situações pitorescas que aconteceram como oficial de justiça, às vezes eu estava. Teve um tempo que foi talvez a maior bronca que eu tenha pego. O desembargador presidente do tribunal era o Severino, doutor Severino Rodrigues, e aí eu fui com o Helder, né? O Helder é oficial de justiça velho, experiente comigo. A gente foi para lá para garantir que os ônibus voltassem a circular. Rapaz, quando chegou lá, estava tendo a assembleia, aqueles cabas, os motoristas, os cobradores, mas aqueles cabas também que trabalhavam ali trocando os pneus, trocando cada braço da pé, ficava tudo forte assim e tal. Aí vem a ordem do tribunal, depois que a gente está lá, que era para ser preso. Se o cara não encerrasse a greve naquele momento, era para ser preso a diretoria do sindicato todinho. Prendeu os 8 caras lá no meio. Prendeu os 8 no meio daquela multidão que estava ali. Aí daqui a pouco chegou o BOPE por lá. Aí desce aqueles cabas todinho ali com aquele armamento e tal. Aí eu digo, eita meu Deus, estou vendo um banho de sangue aqui. E os mandados chegaram para cumprir, que os caras disseram, não vai não sei o quê. Tem inclusive uma peculiaridade, que foi um baixinho assim, que era motorista, dizia, e corno com papel na mão vale mais do que corno sem papel? Me chamou de corno, eu fingi que não era comigo. E fiquei olhando o baixinho, bicho. E ali a coisa foi crescendo, o BOPE foi chegando. Daqui a pouco um dos amigos lá do BOPE, que estava dando assistência, disse, olha, se tem que fazer a prisão, vamos dar um mergulho. Eu digo, rapaz, o que é isso de mergulho? Ele disse, mergulho, aponta quem é, a gente mergulha lá com 8, 10 homens, traz o cara e bota na casa. Eu digo, rapaz, com mais de 300 cabos aqui vai dar uma confusão, vai ter um banho de sangue. Aí eu resolvi, mais uma vez, usar, né, aquela velha diplomacia. Fui lá no presidente, peguei ele aqui, abracei ele e digo, meu amigo, você quer sair desse movimento como um herói da sua categoria ou quer sair como um cara que promoveu banho de sangue, não sei o quê? Vamos conversar ali comigo. Aí fui até lá, digo, rapaz, aguarde aqui, eu botei ele na viatura. Aí foi fácil, aí eu voltava lá, pegava, quem é o secretário? Olha, o presidente está lhe chamando ali para conversar na viatura. Pronto, daqui a pouco eu tinha botado os 8 na viatura, sem sangue, sem dor, sem nada, e a gente seguiu para a Polícia Federal lá com a turma presa, depois foi todo mundo liberado e o processo foi resolvido. Bem, esse cara, minha gente, sempre foi realmente um torcedor a sangue e fogo do Clube de Regatas Brasil, do CRB. E ele tem várias histórias aí nesse sentido. Tanto de ser até conhecido pelas torcidas rivais e tal. Conta aí, chegou a sair no Fantástico, né? Por conta da questão da cueca vermelha. Conta essa história aí pra gente. E conta o sufoco que você passou no Rei Pelé também. Rapaz, no Rei Pelé foram vários sufocos. Eu acabei de contar um aí. Mas tinham vários sufocos. Por quê? Porque quando você chegava lá, os meios de comunicação, o rádio já dizia, olha, e mais uma vez o oficial de justiça acaba de chegar ao estádio e tal, papapá, papapá. Aí, como era fácil de me reconhecer? Todo mundo lá, camisa de time, não sei o quê, eu com a roupa social e com a mala na mão. Lógico que todo mundo sabia que era aquele cara que estava chegando ali. Então, algumas cascas de laranja, alguma coisa, muita coisa foi enfrentada no Rei Pelé. Mas essa última questão que você falou aí do desafio foi o que mesmo, Ted? A questão da cueca vermelha. Sim, a questão da cueca, meu irmão. Tu é doido? Isso aí virou uma questão nacional. Veja bem, nos idos ali, acho que foi, sei lá, faz uns 15 anos isso,
as emissoras disseram que o CRB estava eliminado da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estava nascendo aquela história de redes sociais e tal, eu peguei e fiz os meus cálculos tudinho, e contra tudo e todos da imprensa eu calculei que o CRB ainda tinha chance, que ia jogar tal, aí eram uns resultados improváveis, mas o CRB tinha chance. No que eu publiquei isso ganhou uma força nas redes sociais, daqui a pouco tinha 30 mil pessoas no meu Facebook, o Galo Gigante, Galo Forte, Galo não sei o que e tal. E aí as emissoras vieram me entrevistar e tal, e perguntaram realmente se eu tinha algum mimo que eu usava antes de algum jogo, se eu tinha alguma medalha, alguma... Eu digo, não, bicho, o que eu faço? Eu tenho a minha cueca da sorte, que é uma cueca vermelha que eu uso em todo jogo do CRB. Aí o cara pediu para eu mostrar a minha cueca vermelha, e eu já não era um cara mais tão jovem, mais esguio, já era um cara grande. Então eu mostrei aquela empanada de circo, aquela cueca enorme vermelha. E aí, quando o pessoal viu na televisão, o repórter, todo mundo ficou todo mundo se abrindo, brincando, tal. A torcida encarou isso. Aí daqui a outro, numa série de reportagens, veio o Fantástico. E aí o Fantástico disse: cada torcedor do Brasil que tem o seu mimo, que tem tal. Em Alagoas encontramos o homem da cueca vermelha. Cadê o tal? Pronto. Aí a torcida toda viu. Aí acho que aquela era Ana Beata, não sei quem era que estava lá no Fantástico. Aí veio, renovou a reportagem e disse: ora, cada um com seu trevo de 4 folhas. Na verdade, ele tem uma cueca de 4 elásticos, não sei o quê. E ficou aquela zona que eu nem respondi, mas não gostei, não. Mas, enfim, meu amigo, eu chego no outro jogo do CRB, tá mais de 200 pessoas com a cueca vermelha pelo lado de fora, igual o Super-Homem. E onde eu passava, o cara, cueca vermelha, meu parceiro, cueca vermelha. E aí, meu parceiro, eu tive até que dar um tempo lá de ir no Rei Pelé, porque eu estava me tornando realmente, os caras, eu estava chegando no local, né, eu como oficial de justiça, aí o cara, rapaz, tu é o cueca vermelha e tal, aí eu dei uma debreada disso. Mas, meu irmão, é como eu lhe digo, se sofrer e se sorrir, o importante é que emoções eu vivi. Eu sou um cara para frente, de bem com a vida, apaixonado pelo CRB, apaixonado pela minha família, meus filhos queridos. Você sabe que eu digo, às vezes o drama se confunde na minha vida. Por exemplo, eu nasci, já lembram da conversa no começo, que eu era um aborto permitido, né? Aí, anos depois, eu tive meus filhos. Primeiro a notícia que era um, depois que eram gêmeos, e depois com 6 meses e pouco eles nasceram. Os dois juntos não totalizavam 2 quilos, cara. Imagina. Os dois juntos não totalizavam 2 quilos. Um tinha 800 gramas e o outro 1,2 kg. E aí a gente saiu daqui de Maceió, que eles nasceram em Recife, que a mãe estava lá. Quando chegou no hospital, aí eu vi mais uma vez minha mãe, 3 vezes na vida eu devo ter visto ela nervosa, dona Linda. Um beijo onde a senhora estiver. Ela que já tinha me dado o direito da vida. Aí o médico chegou e disse: olha, um está com 800 gramas, estava muita parada respiratória, eu vou tentar salvar pelo menos um deles para você. Rapaz, minha mãe olhou para ele e disse: olha, senhor, doutor, o senhor aqui é um instrumento, Jesus é quem manda em tudo. Daqui a um mês eu vou estar saindo com meus 2 netos desse hospital aqui. Eu tenho 4 filhos médicos em casa e jamais eles diriam isso para qualquer pessoa, mesmo na certeza que podia acontecer o pior com os dois e tal. O senhor tem a obrigação de motivar a gente. O senhor vai ver que eu estarei motivando o senhor. O médico era muito jovem, olhou para minha mãe, até deu uma baixada na cabeça acanhado. E aí, realmente, um mês e pouco depois, a gente estava saindo com os 2 meninos do hospital, que hoje já é até advogado, já se formaram, e com toda a saúde. Então, isso são as coisas que me fazem crer em Deus de forma inconteste nessa vida. Pois é, meu amigo, pois é. Tadeuzão, dando um fecha aqui no negócio, no nosso podcast, já dizendo que, porra, me diverti demais, eu quase não consegui perguntar as coisas, porque eu fico me abrindo com as situações, e parece que você, até quando está contando determinados dramas da sua vida, a coisa flui de forma meio engraçada, meio lúdica também. A gente quer ter aquela preocupação, quer
quer se consternar com a situação, mas em sendo com você parece que realmente é diferente, cara. Eu já estou sabendo, a partir de agora, galera, vocês também estão assim, eu estou achando que tem coisa que só acontece com esse cara. Dá um fechamento aí do que você espera de futuro, de presente, de passado, quais são os seus próximos planos, quais as próximas jogadas, quais os próximos degraus a serem galgados. Rapaz, não tenha dúvida disso não. Se resta na mente de alguém ainda alguma dúvida que as coisas só acontecem comigo, eu vou contar uma história recente de que 15, 20 dias passados. Além de eu já estar com a chikungunya que estava me impedindo praticamente de andar, uma chikungunya severa, quando eu estava me restabelecendo dela, ficando melhor, aí fui acompanhar minha sobrinha, que é médica, foi dar plantão em Garanhuns, e disse, tio, aí o senhor vai me fazendo companhia, vai com as pernas para cima aí e tal, vai descansando. E aí eu fui com ela para ela dar esse plantão para ela não ir só. Me hospedei no hotel. Aí eu digo que as coisas só acontecem comigo. Meu amigo, no outro dia, na hora de voltar, na hora do café da manhã, tomei o café da manhã lá na cobertura. Quando eu apertei o elevador travou e eu comecei a ouvir estalos. Primeiro, taco, taco, e eu batendo na porta. Tira eu aqui, tira aqui. Daqui a pouco houve uma explosão, Ted. Uma explosão, meu irmão. E aí o cabo soltou. E como se fosse aquele filme de super-herói, eu aqui, pá, 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 pá. Imagina, um super-herói magrinho já dá um trabalho da pouco para não morrer numa situação. Agora, um cara com 140 e tantos quilos para se segurar numa cabine de elevador, meu irmão, e ele batendo para um lado para o outro. Quando ele acomodou, pá, eu pensei até que eu já tinha chegado no chão. Então, eu dei um grito assim: me salva, Jesus, que foi ouvido até do lado de fora. Mas, meu irmão, mas foi justamente a mão de Deus que me salvou, porque eu travei. O elevador ficou atravessado, ele caindo assim, ele não foi em queda livre, que ele estava solto, ele saiu batendo e travou no primeiro andar. Se não, seria 17 metros de queda livre, aí vocês estavam aqui só sabendo do óbito de Tadeu Costa, e essas coisas só acontecem comigo. E aí aconteceu tudo como em filme mesmo. Aí conseguiram abrir o elevador quase deitado, eu botei uma mãozinha para fora e tal, umas 20 pessoas batendo palma lá no hotel. Eita, viva, glória, batendo palma. Foi uma cena de filme mesmo. Agora, eu sou um cara que a minha vida, eu levo umas coisas tão engraçadas, bicho, que eu vou contar uma leseira na hora que estava acontecendo esse acidente. Eu lembrei de filme, sabe? Não tem um filme que o cara olha pro teto, o artista, aí tem aquelas telas, o cara tira uma tela daquela, sobe e se agarra em cima do elevador. Aí eu pensei nisso aí. E antes de 15 segundos eu já estava arrependido, que eu digo, meu irmão, beleza, vamos que tivesse uma tela em cima, não sei o quê. E eu vou fazer como Missão Impossível, eu sou o Tom Cruise, ia subir com esse corpinho ali no elevador. Aí não dá, meu irmão. Tem coisa que só acontece comigo. Eu ainda tive tempo de pensar isso. Mas graças a Deus, foi um grande livramento que eu tenho tido muitos ao longo da vida. Quando ninguém se falava nessa doença, eu tive síndrome de Guillain-Barré. Era o nome de doença mais bonito que eu já tinha ouvido em toda a história. Rapaz, eu até tinha orgulho de dizer, né? Mas depois que eu vi como era a bicha, eu fiquei totalmente paralisado do pescoço para baixo, não tinha movimento nenhum. 42 dias, e sabendo que podia ficar 3 anos, 2, 1 mês, 6 meses, que era uma característica da doença. E eu enfrentei isso, casado na minha vida também. Aí veio essas histórias aí, a gente enfrentou essas histórias dos meus gêmeos aí dentro do hospital. Graças a Deus estamos todos aqui vivos e comemorando sempre. Outra história incrível, a minha mulher, a minha atual esposa, né, que já trata do meu terceiro casamento, né? Algumas pessoas até ousadas perguntam assim: ô Tadeu, e tu acha que se tu se separar de novo vai casar novamente? Eu digo, rapaz, eu encontrei a mulher da minha vida, não vou casar, não vou separar não. Isso é o motivo número 1. Mas o motivo número 2 também é que se eu sair do terceiro e for pro quarto, o nome do filme é o quê? 4 casamentos e um funeral, irmão. Eu vou casar a quarta vez para ficar no bico do urubu, eu vou me segurar com a mulher aí, vou aguentando aí com a dona encrenca, esse terceiro casamento aí, que a gente, graças a Deus, é outra história, que é outra história de amor, repara. A gente estudou junto no Colégio Sagrada Família, vamos lá, isso aí tem 39 anos, 40 anos. Aí deu uma sumida um da vida do outro, tal. No momento, eu estava com 6 meses, naquela depressão pós-divórcio,
E aí ela ficou viúva. E aí, coincidentemente, me viu. Não sei se foi alguma questão política na TV e tal, pegou o meu contato e disse, rapaz, vamos juntar a turma. E aí a gente se juntou. Nós somos hoje os anormais, que a gente era do terceiro A. Nós conseguimos agora, de 15 anos para cá, que nós juntamos 35 membros do terceiro A do Colégio Sagrada Família. Hoje nós nos encontramos constantemente, e aí nós nos encontramos como uma providência divina, e hoje estamos juntos, nos casamos e segue as aventuras da vida de Tadeu Costa. E eu só pude, porque o podcast só permite isso, eu só pude contar 30%. Outro dia, a gente vê, Ted, se abre um espaço aí para a gente dar outra entrevista, porque eu quero contar uma resenha pesada. Você sabe que eu gosto muito de contar piadas, né? De tal. Eu sou um cara livre, né? Do mesmo jeito que eu vou à igreja, que eu oro bastante, tal, eu conto piada de padre também, brincando e tal. O que, Frodo? Os caras da produção dando corda aqui para eu contar. Eu vou contar umas três aqui de. Vamos de padre mesmo. Uma delas, por exemplo, a mulher chegou, uma garota, uma senhora muito bonita, muito distinta, muito gostosa, foi no confessionário e disse: Padre, eu cometi um grande pecado imperdoável. E ela disse: o padre disse: sim, minha filha, e o que foi? Ela disse: eu acabei fazendo amor com um padre da paróquia ali de outra localidade. Aí o padre, aí também é imperdoável mesmo, você sabe que a sua paróquia é essa, né? Aí tem outro, os padres são sempre muito bem, né, desenrolado. Outro, aquele garoto quis tirar uma onda do padre, o padre botou a cara de fora da igreja e ele fez: ô padre, é verdade que tem muito padre viado, é? O padre disse: meu filho, por exemplo, você e seu pai é um padre viado, os dois. E por aí eu gosto dessas piadas rápidas e tal. Vou encerrar, vou contar outra piadazinha aqui, só para descontrair um pouco o ambiente. Mas eu vou contar, nessa vez é do soldado, né? Tinha um cabo dançando lá no trio elétrico, chiclete com banana, um galegão alto, forte, brincando. E aí o soldado foi lá e disse: meu irmão, você está empurrando todo mundo aí? Que conversa é essa aí? Na nossa cidade do interior, o galegão olhou para ele, para o soldado, e disse: rapaz, vai tomar banho, rapaz. Eu lhe devo satisfação. Aí o soldado foi para a delegacia e disse: ó, delegado, eu fui lá e o cabo disse: vai tomar banho, que não tem nada com isso, não. O delegado disse: vai lá e traga o meliante aqui, traga ele preso. Trouxe ele preso. Quando o delegado olhou para ele e disse: rapaz, é verdade que você mandou o meu soldado aí tomar banho? Ele disse: é verdade, e por que o senhor não vai tomar num boga também? Aí o delegado disse: bota lá para dentro, dá-lhe um cacete. Aí os cabos botaram lá para dentro, quando estava no metade da pisa, aí o soldado volta bem minhogozinho, bem calminho, aí disse: a gente deu um chute na calça dele, caiu a carteira dele. O homem é general do exército, 4 estrelas. Aí o delegado: eita peste, e o que é que eu faço agora? Aí o soldado disse: bem, eu vou tomar meu banho, né, o senhor? E aí vai. Então, a gente vai ter esse momento também de fazer uns minutos de diversão também aqui no seu programa, tendo esse espaço aí, Ted. E queria, no mais, agradecer demais. Eu não sei há quanto tempo a gente já está no ar aí, mas eu espero que tenha sido elucidativo para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Um beijo enorme a Paulinho, meu filho, meus outros 2 filhos também, a minha mulher Janeide, aos meus irmãos e a toda a família. Que Deus abençoe a todos e bote fé no Tadeuzinho, que o Tadeuzinho é demais.